Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andressa, passando para conversar com vocês mais uma vez sobre a disciplina de Direito Constitucional. Na última aula, nós trabalhamos a questão dos estados, trabalhamos a questão da sua formação, a criação, falamos também sobre auto-organização, auto-administração, enfim, uma série de coisas relacionadas a esse ente federativo, né? Agora nós precisamos seguir na disciplina para trabalhar a questão dos municípios, Distrito Federal e os territórios. Em relação aos municípios, nós precisamos verificar que na história da federação, por exemplo, os municípios não eram previstos. Mas será que no caso brasileiro, os municípios são considerados ou não entes federativos? É um assunto que nós precisamos pensar a respeito em relação aos municípios, né? Será que ele tem autonomia, né? Será que ele tem autonomia? É outra coisa a ser debatida. De outro modo também, em relação aos municípios, a questão da sua criação, como é que funciona? Como é que se cria um município? Outro tema do nosso debate. Ainda, de uma forma crítica, precisamos pensar se no caso brasileiro nós não temos um excesso de municípios. Inclusive, é um projeto de lei, uma reforma administrativa pensada de maneira para enxugar esse número grande de municípios, até por uma questão orçamentária, por uma questão em relação a retorno financeiro, arrecadação de impostos, porque esses municípios, no final das contas, eles acabam não se sustentando, não tendo renda suficiente para a sua manutenção, de modo que a sua subsistência depende de verbas de outras origens, ok? Então também precisamos pensar sobre isso em relação à formação dos municípios, como é que isso funciona? Será que também vai ter aquela questão do plebiscito? Será que eu preciso ouvir a população diretamente interessada? E em relação a esses requisitos, o que eu preciso além disso do plebiscito? Outra coisa a ser pensada, será que os municípios possuem a chamada autolegislação? Será que nós temos leis municipais? E ainda, em relação ao autogoverno, como é que eles se autogovernam? Nós sabemos que os estados têm uma constituição estadual e os municípios eles vão ter a chamada lei orgânica, né? Uma lei orgânica que vai trabalhar e regulamentar esse ente federativo. Então, esse ente federativo, ele tem um documento, ele tem algo que regulamenta, que é a chamada lei orgânica, né? A autoadministração, será que tem autoadministração esses municípios? Ou por eles serem, de certa forma, alguns vão dizer até menores, né, em termos de poderio, será que eles têm ou não têm autoadministração? Ou será que, por exemplo, eles dependem do Estado para exercerem essa autoadministração? Será que tem uma autonomia nesse sentido? Outro assunto a ser debatido. Depois, nós vamos trabalhar um ente federativo muito interessante, que é o chamado Distrito Federal. O Distrito Federal, né? Vamos falar sobre a sua origem, por que ter um Distrito Federal. E uma coisa que sempre chama atenção em relação a esse ente federativo é a sua questão de competência. O que ele é exatamente, né? Porque o que acontece? Ele tem tanto competência estadual e municipal, por exemplo, numa questão tributária. Daí porque dizem que o Distrito Federal... Dizem não, né? Na verdade é um ente federativo, um ente político muito rico, né? Sua arrecadação de impostos, ela acaba tendo natureza dúplice. Por exemplo, IPVA, que é um imposto estadual, e o IPTU, que é um imposto municipal, o Distrito Federal receberá os dois, por conta dessa competência tanto de Estado quanto de município. E a questão é, o que ele é? Estado ou município, na verdade? Na verdade, ele é o que a gente chama de sui generis, ele é o Distrito Federal. Ele não é Estado, ele não é município. Em que pese até o Supremo Tribunal Federal dizer que ele mais se assemelha a um Estado do que a um município, ainda assim nós preferimos ficar com uma caracterização autônoma, independente. Ele não é Estado
e ele não é um município, tá? Então, será que ele tem autonomia? Será que ele tem auto-organização? Ou também chamado de autolegislação, o autogoverno e assim por diante. E por fim, se tudo der certo, nós vamos analisar os chamados territórios federais. E a pergunta que eu deixaria para vocês, territórios federais, eles são entes federativos ou não? E por quê? Será que isso é um ente federativo? Vocês vão descobrir isso muito facilmente de que eles, né, deixo isso para responder na aula diretamente. Espero chegar até lá, porque nós temos aí bastante coisa. Em suma, isso é o que eu quero abordar na próxima aula com vocês. Tá beleza, pessoal? Então a live a gente vai trabalhar isso com calma, com paciência, da maneira que fique mais fácil e palatável o conteúdo para todos. Tudo bem? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.